Hoje é o nosso culto de homens, é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Eu quero falar nessa noite sobre um homem segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel capítulo 11. Segundo livro de Samuel capítulo 11. Há muitas lições no capítulo 11 e 12, nós vamos ver todas elas. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta no texto depois. Nós vamos ler capítulo 11, dos versos 1 ao 5, a princípio. 2 Samuel capítulo 11, versos 1 ao 5. Vamos ler o texto. Diz assim a Escritura: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que distribuíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Senhor, eu quero te render graças nessa noite, pelos louvores e pelo tempo que tivemos. A minha oração durante toda a semana é que o Senhor nos tire do lugar nessa noite. O Senhor abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, para que ouçamos a Tua doce e bendita voz, e nos ensina, diante do texto que lemos, onde precisamos estar, e onde o Senhor quer que cada homem que está aqui nessa noite esteja. Abençoa-nos em Cristo Jesus, amém, amém. Pode se sentar, meu irmão, por favor. Ao contrário das biografias promocionais e dos textos distribuídos pela imprensa, a Bíblia sempre diz a verdade sobre as pessoas. Sempre diz. Devemos considerar um estímulo que até mesmo os melhores homens e mulheres dos registros bíblicos tinham, assim como nós, fraquezas e fracassaram. No entanto, o Senhor, com a sua graça bendita e soberana, pode usá-los para cumprir os seus propósitos. E foi assim em toda a Bíblia, em todo o tempo. Noé foi um homem de fé e obediência, mas de Gênesis 9:21, que ele se embriagou. Ele caiu. Em duas ocasiões, a primeira em Gênesis 12:10, Abraão mentiu sobre sua esposa Sara para não morrer. Êxodo 2:12, Moisés perdeu a cabeça quando matou um egípcio e o escondeu na areia. Marcos 14:66, Pedro perdeu a coragem quando negou a Cristo 3 vezes. Nessa passagem vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus, como diz Atos 13:22. Diz o verso 4, cometer adultério com Batseba, e diz o verso 15 que não lemos, escrever uma carta e tramar a morte de um homem chamado Urias, adúltero e assassino. Esse foi Davi. Porém, irmãos, Charles Spurgeon disse certa feita que Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Ele não permite. Esse é um caso desses. Deus não permite que os seus pequem com sucesso. Esses dois capítulos descrevem os estágios da experiência que Davi teve. Ao estudar essa passagem profundamente, lembremos-nos da admoestação de Paulo em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja, para que não caia. Há aqueles que não estão de pé e pensam que estão, e há aqueles que estão de pé e precisam vigiar para que não caiam. Dito isso, irmãos, eu quero ver com vocês 6 etapas, 6 estágios que Davi experimentou, e eu espero que nenhum de nós, homens, experimentemos nesses dias.
6 estágios. O primeiro deles é a concepção do pecado. Primeiro, concepção do pecado. A tentação e o pecado de Davi ilustram o que diz Tiago 1, 13 ao 15. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, uma vez concebida, dá luz do pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não é difícil de vermos como os pecados de Davi se desenrolaram. Atente-se para isso em nome de Jesus. Como foi a concepção? Há 3 coisas. A primeira delas está aí no verso 2, acompanhe comigo. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Ou seja, o primeiro passo da concepção do pecado foi a ociosidade. Ociosidade. Davi enviou Joabe e seu exército para sitiar Rabá, porém ele mesmo fica em Jerusalém, dando uma passeada no terraço lá da casa real. Escute isso aqui: o ócio não é apenas ausência de atividade, uma vez que todos nós precisamos de descanso. O ócio, irmãos, é atividade sem propósito algum. Sem propósito algum. Samuel Johnson disse: se está ocioso, não fique sozinho, e se está sozinho, não fique ocioso, porque Satanás sempre encontra algum tipo de maldade para ocupar mãos ociosas, desocupadas. O primeiro degrau da queda de Davi se chama ociosidade, sem fazer nada e sem propósito algum. Segunda etapa da concepção é a imaginação. Olha o versículo 2, a última parte. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Irmãos, escute isso aqui. Não se pode culpar um homem se uma mulher bonita atravessa o seu campo de visão. Mas se o homem se demora deliberadamente e olha outra vez, a fim de alimentar sua lascívia, ele está procurando problemas. E foi o caso de Davi. Quando Davi parou e olhou demoradamente pela segunda vez, sua imaginação pôs-se a trabalhar e começou o processo de concepção do pecado. É assim que começa. Nós estamos ociosos e começamos a imaginar muitas coisas. Teria sido o momento perfeito para dar as costas, de uma vez por todas, do que ele havia visto no terraço e ir para um lugar seguro. Mas Davi não o fez. Não o fez. Quando José enfrentou tentação parecida, em Gênesis 39, a partir do verso 11, ele apressou-se em fugir. Ele não enfrentou, ele fugiu. Irmãos, a partir da imaginação de Davi aqui, brotou uma palavra que está em Colossenses 3,5, chamada paixão lasciva. E o que é isso? Essa palavra vem do grego patos, que significa desejo de cama proibido. Isso é paixão lasciva. É você querer estar em um lugar onde você não pode estar. É um impulso, um desejo que não descansa até ser satisfeito. Trata-se do homem que fica dominado pelo fogo do sexo. Isso é paixão lasciva. Brotou isso no coração de Davi aqui, imediatamente. Primeiro pela ociosidade e depois pela imaginação frutífera do homem. Terceira etapa da concepção foi a informação. Olha o verso 3. Diz o que? Davi mandou perguntar quem era. Irmãos, escute algo aqui. Quando Deus proíbe algo e diz que é pecado, por que querer saber? Por que estudar o pecado que diz Deus que era pecado?
Davi conhecia sobre a lei do adultério. Então por que ele mandou emissários perguntar sobre a mulher? Simples, porque no coração e na mente de Davi, ele já havia possuído a mulher, e ele estava louco para encontrá-la. Notem como um abismo vai chamando o outro. Tiago 1,14 do texto inicial que eu li, Tiago usa duas figuras para ilustrar o engano do pecado e da tentação. O primeiro é a figura de um caçador que usa uma armadilha que atrai. A segunda figura, ele usa a figura de um pescador com um anzol que seduz. O pecado atrai e seduz. É exatamente a mesma forma que acontece conosco nos nossos dias. O caçador, que é Satanás, ele usa uma armadilha para nos atrair. E o pescador, que também é Satanás, por meio de suas tentações, ele usa o anzol como isca. Para quê? Para seduzir a mim e a você. Irmãos, se Ló pudesse ver a ruína que estava por trás de Sodoma, e se Davi pudesse ver a tragédia sobre a sua casa, quando se deitou com Batseba, eles jamais teriam caído. Jamais. E nós não temos que cair para ver. Eu quero crer, irmãos, que esse culto nessa noite, eu estou gravando esse DVD e vai para vários lugares, e isso há de abrir os olhos dos homens que pensam que são, mas talvez não são. Não são. Precisamos identificar a isca e a arapuca do diabo para não cairmos na rede do engano. Satanás está aí, ele quer tragar a mim e a você, ele quer matar você e a mim, e ele usa iscas para nos seduzir. Essa foi a concepção do pecado de Davi. Ele estava ocioso, e aí ele começou a imaginar coisas, e ele perguntou quem era. Quem é? Porém, há uma segunda coisa depois da concepção aqui que é interessante para nós, muito interessante. É a perpetração, é a prática. Olha o verso 4 comigo. Então, sempre há um então. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. O pecado que a lascívia de Davi havia concebido estava para nascer, o qual traria tristeza e morte. O pecado é assim, irmãos, é doce ao paladar, mas no final é morte e é tristeza. Provérbios 6, a partir do verso 26, diz que Davi seria caçado, queimado, desgraçado e arruinado por momentos de cama proibido. Davi e Batseba pecaram contra Deus, pois foi Deus quem instituiu o casamento e criou as regras que o governam. Foi Deus quem criou o casamento, e Ele instituiu regras para que sejam obedecidas. Nós precisamos obedecer, e Deus leva a sério os votos matrimoniais que fazemos. Irmãos, Hebreus 13:4 é forte. Ele diz: digno de honra seja o que? O matrimônio, seja o leito sem mácula, porque Deus julgará impuros e adúlteros. E eu preciso dizer algo a vocês. Os homens, nós temos caído numa teia que se chama adultério. O que falamos no casamento é esquecido por brigas pequenas e por discussões tolas, e há traições por ambas as partes. E Deus se lembra de tudo que eu falei há 18 anos atrás com a minha esposa. Ele se lembra, Ele estava lá. E nós precisamos lembrar disso, irmãos.
A queda de Davi parece-se muito com a queda do homem em Gênesis 3. Todas as etapas lá aparecem, tudo aqui. Gênesis 3:6 diz que o primeiro passo da queda do homem diz que Eva viu. O pecado passa pela janela dos olhos, obrigatoriamente. Eva viu. Segundo, diz que Eva tomou. Notem, ela não se contentou em ver, e Davi não se contentou em ver, ele quis apalpar. Esse é o toque, é o sensorial. E diz em quarto lugar que Eva deu ao seu marido e ele comeu. Eva passa de tentada para tentadora. É exatamente assim que aconteceu com Davi. Quando Davi cai, ele passa não de tentado, porque ser tentado não é pecado, irmãos, não é. Jesus foi tentado e todos nós somos tentados, não por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus prova, Satanás tenta, e ele tenta. E enquanto eu permanecer ereto, firme, não há problemas em ser tentado. O problema é quando caímos na tentação. E Eva caiu e Davi caiu. Alguém comparou, irmãos, o pecado com o rio Amazonas. Se você for na sua nascente, você pode colocar o seu bebê para brincar, porque as águas são limpas e cristalinas. Mas ao mesmo tempo que aquele rio vai recebendo de seus afluentes, vem sujeiras e sujeiras, o qual nenhum nadador profissional mais consegue atravessar. Assim é o pecado. O pecado, irmãos, é um laço, ele derruba você e derruba a mim. O pecado é como uma linha, aquela linha inofensível que a sua mãe, ou vó, ou esposa usa para costurar as suas roupas, Wagner. Você quebra aquela linha com muita facilidade, mas se aquela linha vai enrolando você, vai chegar uma hora que você não consegue mais sair daquela linha inofensiva. Assim é o pecado. Não brinque com o pecado, porque ele pode derrubar você e a mim. Terceiro lugar, o que Davi faz agora? Oculta. Diz o 5: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Tático e perspicaz, Davi desenvolveu mais do que depressa um plano para ocultar o seu pecado. Vê se Davi não parece conosco nessa noite. Pensa aí um pouquinho, depois que eu acabar. Vê talvez se o sangue de Davi não corre em nossas veias. Pensa um pouquinho aí. Ele tenta 3 coisas. A primeira delas, ele chamou Urias do campo de batalha, na esperança de que esse soldado valente voltasse para sua casa e passasse um tempo com Batseba. Ele não foi. O primeiro plano fracassou. O seu próximo artifício foi chamar Urias para uma audiência no dia seguinte. E durante essa audiência, o rei o repreendeu veemente por não voltar para casa. Volte-se para casa, meu filho. Ele não voltou. Então Davi tenta uma terceira coisa. Ele convida Urias para comer com ele antes de voltar à batalha. E durante essa refeição, o rei Davi passou o cálice a Urias tantas vezes que deixou o homem bêbado. Deixou Urias bêbado. Escutem aqui. Davi estava quebrando cada um dos 10 mandamentos, pouco a pouco. Notaram isso aqui? Cobiçou a esposa do próximo, cometeu adultério com ela, em seguida deu falso testemunho contra o próximo e deu ordens para que ele fosse morto. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Davi quebrou 4 dos 10 mandamentos. Provérbios 28:13, Deus diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, jamais. A única saída para o pecado escondido é confessá-lo e abandoná-lo. Eu preciso confessar o pecado e abandoná-lo.
Não adianta esconder, irmãos. Nós vamos ver isso há pouco. Não adianta. Daniel 2:22 diz que Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Quarto lugar, agora vem a confissão. A partir do capítulo 12, do verso 1 até o 14, nós vemos a confissão. E isso aqui é trágico. Havia pelo menos 6 meses que Davi vinha encobrindo os seus pecados, e o bebê estava prestes a nascer. Imagine a cena, a mulher grávida e Davi calado. O pecado ali e Davi calado. Há 4 coisas do texto sobre essa confissão. Primeira delas, vai falar do julgamento, dos versos 1 ao 6. Deus orientou Natã para que ele escolhesse bem as palavras, a modo lembrar Davi o que ele havia feito. O profeta fala primeiro de um homem pobre e depois de um homem rico. E Davi julgou veemente o homem rico, julgou, mas ele estava julgando a si mesmo. Irmãos, escute isso aqui. De todos os tipos de cegueira, o pior de todos é aquele que nos cega para quem nós somos. Esse é o pior de todos eles, de todos. Nas palavras de Joseph Butler, ele diz que muitos homens parecem desconhecer inteiramente o próprio caráter, e Davi era um desses. Porque é fácil eu ver a trave no olho do irmão. Isso é muito bom e é gostoso. Agora o desafio é você olhar para si e ver o seu pecado. Davi julgou aquele homem duramente, e era quase se Deus dissesse: você está julgando você mesmo, Davi. Esse homem aí, ó. Segundo lugar, sobre a confissão, vem o veredito de Deus agora. Olha o verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Irmãos, Natã explicou a Davi o motivo dele ter roubado a cordeirinha de Urias. E aqui há 2 coisas, nós acabamos de ler, no verso de número 8, Deus, pela boca de Natã, diz o seguinte: você se esqueceu da bondade do Senhor, se esqueceu que tudo que você tem foi Deus quem lhe deu, e se você precisasse mais, eu lhe teria dado, homem. Essa palavra é para nós. Você tem esquecido a bondade de Deus, e tudo que você tem, o seu carro, a sua cama, o seu fôlego, foi Deus quem te deu. E se você precisasse mais, Ele teria dado, porque tu fizeste isso, homem. A segunda coisa está no verso 9. Davi havia desprezado o mandamento de Deus e agido como se tivesse o privilégio de pecar. Meu Deus, Davi pensou que ele era alguém especial, será? E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, não há ninguém aqui especial para pecar. Ninguém. Nenhum de nós. Você acha que você tem privilégios, Davi? Você não tem. Ao cobiçar, cometer adultério, dar falso testemunho e matar, Davi quebrou 4 mandamentos e pensou que poderia escapar. Terceiro, agora vem a sentença. Irmãos, acompanhe comigo a sentença. Olha a partir do verso 10. Agora, pois, isso é palavra de Deus, irmãos, de Deus, não é de Satanás, é de Deus.
Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Meu Deus, vocês acham ouvir isso de Deus? Por um simples prazer de cama proibido, pelo um simples deitar com a esposa do próximo. Irmãos, a espada não deixou a casa do rei, e suas esposas foram tomadas e violadas da mesma forma como Davi havia feito com Batseba. Por causa do pecado de Davi com Batseba, custou a vida de seus 4 filhos. O bebê morreu, Aminon morreu, Absalão morreu e Adonias morreu. Tamar, a bela filha de Davi, foi estuprada pelo seu meio-irmão no capítulo 13. E as esposas de Davi, elas foram violadas, todas elas, em plena luz do sol, como Deus disse, quando Absalão tomou o reino do pai, no capítulo 16, no verso 22. Olha a sentença que dura, que alto preço Davi pagou por deitar-se com uma mulher que ele não podia se deitar. E eu quero dizer a você, irmãos, que é exatamente isso que Satanás sugestiona aos homens. Deite-se, é apenas alguns instantes, Deus lhe perdoa, Ele perdoa, mas e as consequências, meu irmão? E as consequências? Olha a desgraça que houve na casa de Davi, por ele deitar-se com uma mulher. Se você está aqui e é casado, atente-se para essas palavras em nome de Jesus. Atente-se. Se você é solteiro, vigie para que você não peque antes do casamento. Guarde-se puro, incontaminado em nome de Jesus, que esse corpo não é seu. Quarto lugar, agora vem o perdão, e agora nós conseguimos entender um homem segundo o coração de Deus, lá de Atos 13, 22, olha o verso 13, então, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O prisioneiro condenado sabia que o julgamento era verdadeiro e a sentença justa, porque não vinha de qualquer juiz, vinha do juiz dos juízes, aquele juiz que é incomparável, aquele juiz que não aceita suborno. Então quando ele ouviu a sentença, vai morrer, ele diz, eu sou um pecador, eu pequei contra o Senhor, pequei. Aqui nós vemos uma das facetas de um homem segundo o coração de Deus. Você peca, mas você pede perdão a Deus, você se reconcilia com Deus. Porque Isaías 59:2 diz que os que nos separam de Deus não são os carros que temos, não são as casas que temos, não são quantos idiomas nós temos, mas é o pecado. Ele faz separação entre nós e Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se você caiu, você concebeu em pecado, 1 João 2,9 é para você, 1 João 9 é para você e é para mim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda ela. O Salmo 32:5, Davi diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei.
É tempo de perdão, meu irmão. Você que está me assistindo por esse DVD, há tempo de perdão para você, para sua casa, para os seus filhos, para todos os seus. Peça perdão a Deus e Ele restaura você hoje à noite, a sua casa e os seus filhos. Ele tem poder e só Ele restaura o homem. Quinto lugar, e não menos trágico, é a disciplina. A partir do verso 15 até o 23, vai nos mostrar como é a disciplina de Deus com Davi. Homens, escutem isso aqui, por favor. Pense algo aqui comigo. Se o pecado não tivesse consequências dolorosas, e nem fosse seguido de perto pela mão disciplinadora de um pai amoroso, imaginem vocês que tipo de mundo insolente e irresponsável viveríamos. Vocês já imaginaram se Deus entregasse você como Ele entregou tais homens em Romanos 1, 24, 26 e 28 para fazer a vontade deles, e Deus chegasse para você e dissesse: seja feita a tua vontade, faça o que você quiser fazer. Primeiro, você nem estaria aqui mais, você já estaria morto. Segundo, imagine vocês se nós fizéssemos o que nós quiséssemos fazer e não pagaríamos nada por isso. Já pensaram? Se eu pudesse cobiçar, se eu pudesse adulterar, se eu pudesse matar, se eu pudesse roubar, já imaginaram? Agora Batseba deu à luz a um menino, o qual Natã pronunciou que morreria. Mas mesmo assim, diz o verso 16, que buscou Davi a Deus pela criança. Ele não desistiu a princípio, mesmo depois de uma palavra de Deus dizendo: o seu filho vai morrer. Ele buscou, ele jejuou e ele passou a noite prostrado em terra. E estudando essa mensagem durante toda a semana, Deus me perguntou algo, e eu queria perguntar para vocês homens, e para você homem que está em casa me ouvindo por esse DVD nessa noite: qual foi a última vez que você buscou a Deus pelos seus filhos? Qual foi a última vez que eu busquei a Deus pela minha esposa, pela minha família? Qual foi a última vez Deus perguntando para mim que eu jejuei por alguma causa importante da minha casa e dos meus filhos? Qual? Qual foi a última vez que você passou a noite prostrado em terra pelo seu filho? Qual, meus irmãos? Davi ouviu não de um falso profeta, porque hoje está espalhado os falsos profetas. Ele não ouviu da boca de um homem, ele ouviu da boca do Deus do homem dizendo: essa criança vai morrer, Davi. E ele buscou, ele jejuou e ele passou a noite prostrado em terra. Mas diz o texto que apesar de todos os seus esforços, diz o verso 19, acompanhem comigo: viu porém Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Escute algo aqui, meu irmão, escute. É preciso ter a percepção exata e o discernimento exato de quando mudar. Tem alguns homens que estão aqui nessa noite e estão orando por causas perdidas há anos, que o próprio Deus já lhe disse: não ore mais, já morreu Davi. Ouviram isso, irmãos? Você precisa saber a hora de mudar, e mudar. Davi viu que a criança era morta e disse: ora, o que me adianta orar agora? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Ela não vai voltar para mim. Aqui joga por terra a doutrina da reencarnação. Por terra. Ela não vai voltar para mim. Não volta.
Então você precisa saber a hora de mudar e mudar-se, porque Deus não muda, irmãos, Ele é imutável. E Davi buscou, jejuou e passou a noite prostrado em terra, mas ele ouviu, era como se Deus dissesse: pare de orar pela criança, ela está morta, mude, Davi. Você precisa mudar. Nós, homens, precisamos mudar o foco da oração. Ela já está morta, Davi, já morreu. Morreu. Agora, queridos, não há resposta simples que façam a nossa mente sossegar diante de uma morte. Não há. Se você que está aqui nessa noite colocar o seu coração na tragédia, nos infortúnios da vida, que eles vêm sobre você, querendo ou não, gostando ou não, esperando ou não, e você sepultar-se a si mesmo, você não vai continuar, você vai continuar caído, como Davi estava caído. Mude, Davi, mude as orações, a criança morreu. Amados, há muitas promessas confiáveis para aquecer o nosso coração. E escutem isso: a fé não se alimenta de explicações, mas de promessas. Eu vou repetir para vocês, vocês não entenderam. Fé não se alimenta de explicações de Deus, mas das promessas de Deus. Imaginem você, um pai como eu sou, e a minha esposa está grávida do nosso segundo filho. Eu louvo a Deus por isso. O meu bebê acabar de nascer, e Deus olhar para mim e dizer: pegue o seu filho e suba a Moriá, por favor. O maior teste que Abraão enfrentou aos 100 anos foi o teste do maior amor, maior de todos os testes. E quando ele estava subindo o monte, o seu filho perguntou: pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Ele disse: Deus proverá, meu filho. Agora, escutem isso aqui. Eu preguei essa mensagem no dia do lançamento do meu livro, Gênesis 21:12. Deus disse para Abraão: em Isaque será chamada a sua descendência. Ok, mas então, por que Deus pediu o filho da descendência a Abraão? Para testá-lo, para prová-lo, para saber se o que Deus havia dado a Abraão estava acima do Deus que deu a Abraão. Irmãos, sempre que Deus nos der algo e ocupar o único lugar de Deus, Deus nos pede, me dá o teu Isaque, me dá o teu Isaque, me dá o teu Isaque. Nós não vivemos de explicações. Aliás, irmãos, nós não teremos explicações muitas vezes. Deus é soberano, Ele faz com quem quer, onde quer e na hora que Ele quer, para o louvor da sua glória. E Ele não nos deve explicações de nada. Deus é Pai e Ele sabe o que é melhor para você, e você não sabe o que é bom para você, mas Deus sabe. Agora, o que me choca aqui é que, apesar de seus muitos pecados, Davi era um pastor sensível e um homem segundo o coração de Deus. O que Davi faz depois que o bebê morre? Irmãos, o que você faria? Vamos parar um pouco aqui. O que nós faríamos no lugar de Davi? Pense um pouco aí, pense. O que você faria? Antes de eu expor o que eu vou continuar na mensagem, o que faríamos? E eu vou dizer algo a vocês: por muito menos nós já abandonaríamos a Deus e blasfemaríamos contra Deus. Sim ou não? Ah, se tu não me deres o emprego que eu quero, eu sou dizimista, eu saio da igreja. Você já fez essa oração? Olha, se o Senhor não fazer, eu determino. Você já ouviu alguém orar a Deus: eu determino? Não faças isso. Por favor, não faças.
Eu determino, ou o Senhor faz, ou eu saio. Talvez tu tenhas que dar uma passeada por aí enquanto isso. O que Davi fez? Olha que lindo, irmãos. Isso é para nos abençoar nessa noite. Talvez você entrou aqui caído, cabisbaixo. Eu não sei qual é o seu problema, que todos temos problemas. Aliás, teremos problemas a vida toda. E se alguém aqui não quiser ter problemas, nós oramos por eles, né, pastor Luciano? E Deus te leva agora para a glória. É rapidinho. O que Davi faz? Primeiro, todas as 7 coisas estão no verso 20, acompanhe. Primeiro, o que Davi faz? Davi se levantou. Davi sai de uma atitude passiva, de morte, de pecado, de derrota, para uma atitude ativa. Davi se levantou. Meu irmão, em nome de Jesus, você que está aqui nessa noite, é noite de levantar-se. É noite de você sair desse chão, dessa terra, porque Deus manda, levante-se, levante-se como Davi se levantou. É noite de se levantar. O que Davi faz? Segundo, Davi se lavou. Davi removeu-se de si tudo que era relacionado ao fracasso, à derrota. Ele tomou um banho, ele se lavou dos pés à cabeça. E eu quero dizer para você nessa noite que as águas estão abertas, elas ainda fluem dentro de nós. Há um rio dentro de nós que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Ainda que você entrou aqui caído em pecado, Deus está aqui para lavá-lo e para levantá-lo. Terceiro, que Davi faz? Diz o verso 20 que ele ungiu o seu corpo. E o óleo tem tantos significados na Bíblia. Você passa um creme nas mãos, ou nos pés, ou nos braços, para proteger de algo. E Davi ungiu-se. Ele protegeu-se dos fatos do passado não o machucassem mais. Não, eu vou me ungir. Eu preciso passar óleo nos membros do meu corpo e me proteger, para que esses fatos não me machuquem mais. Irmão, o óleo de todos os óleos está aqui nessa noite. É o Espírito Santo de Deus. Ele te enche, Ele te enche, Ele te cura. Ele passa sobre as suas feridas e cicatriza todas elas. Quarto lugar, o que Davi fez? Diz o verso 20 que ele mudou de vestes. As pessoas costumavam vestir roupas que representavam o seu estado de ânimo. E o que Davi faz? Davi tirou as vestes de angústia, de dor, de choro, de lágrimas, e colocou vestes de alegria. Meu irmão, o Deus de novas vestes está aqui. O Deus que coloca roupas novas sobre mim e sobre você. Ele arranca essas vestes de pecado, de luto e de dor, e coloca vestes brancas em você, e diz: alegre-se, alegre-se a novos dias, alegre-se a novas roupas. Sexto lugar, quinto lugar, o que Davi fez? Diz o verso 20 que ele entrou na casa de Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você que está aqui, para você que está em casa me assistindo, não há lugar melhor para estar do que na casa de Deus. Não há melhor lugar onde podemos buscar o socorro de Deus na angústia, na dor. Não permita que o pecado o lance para longe de Deus, mas para perto dele, para os seus pés e para os seus joelhos, que nele há cura, a restauração, há novos dias. Ele escreve novas páginas, novas. Muitos têm desprezado a igreja,
muitos. O Salmo 84, irmãos, ele diz: mais vale um dia nos teus átrios do que fora 1000. Eu prefiro estar às portas, eu prefiro ser porteiro da casa de Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Asaf estava invejando o ímpio no Salmo 73, até que ele entrou no santuário de Deus e viu o fim deles. Deus está aqui, Ele fala pela igreja, Ele fala por aqui, Ele nos restaura por aqui, Ele faz novas todas as coisas na igreja. Não despreze a igreja, aqui é lugar de cura e de restauração para nós. O que Davi faz? Olha o verso 20 ainda. Davi adorou a Deus. Amados, aqui eu entro meio em crise, porque vocês adoraram o que Davi fez. Davi adorou a Deus. Davi não adorou a Deus no ganho. Davi não adorou a Deus na troca da casa. Davi não adorou a Deus na troca do carro. Davi adorou a Deus no luto, no choro. E esse é o desafio contemporâneo dos nossos dias, é adorar a Deus quando tudo vai aparentemente mal, ou quando tudo vai aparentemente bem, meu irmão. Nós não adoramos a Deus, e Deus nos ensina isso hoje à noite. Eu não adoro a Deus pelo que Ele faz, ou por aquilo que Ele deixa de fazer. Eu adoro a Deus por quem Deus é, por quem Deus é. Ele é santo, Ele é puro. Adore a Deus, mesmo nas lágrimas, mesmo no choro, mesmo na alegria. Centre-se, alcance um equilíbrio, irmão, e adore a Deus em todas as circunstâncias. Quantos adoradores temos aqui hoje à noite? Adore a Deus. O que Davi faz? Diz o verso 20, que ele fortaleceu-se fisicamente. Uma noite prostrado em terra, orando por um bebê. Deus salva essa criança, e ele saiu daquele negócio de ostracismo, do que ele estava vivendo de dor, de luto, e comeu pão. Irmãos, há pão para nós, há pão para você, há pão para mim, há pão para você, há pão para os seus filhos, há pão para sua esposa, há pão para sua casa. Nós não comemos do pão da terra, nós comemos do pão do céu, fresco. Ele nos alimenta, e Ele diz: caminhe, meu filho, caminhe um pouco mais, caminhe. É o que Deus disse em Isaías 41:10: não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço com a minha destra de justiça. Aleluia. Último lugar, depois de tudo isso, ao consolo de Deus. Olha o verso 24, como termina o texto, irmãos. 24 e 25. Então, olha o então novamente, olha a preposição então. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou de Gedidias, por amor do Senhor. Escute isso aqui, irmãos. Não importa o quão arrasados nos sintamos pela mão disciplinadora do nosso Pai amoroso, eu quero dizer para você que há consolo, há consolo, há consolo de Deus para nós, ainda hoje à noite. Se você caiu, você pode ser levantado. Ele pode colocar você no colo ainda nessa noite. Há consolo no Senhor. A primeira criança representa pecado, fracasso, derrota. O segundo filho representa perdão, sabedoria, riqueza e vitória. A primeira criança nasceu, morreu e nem nome recebeu. Mas a segunda criança nasceu e teve 2 nomes: Salomão, tu és pacífico, e Gedidias, esse o Senhor amou.
Esse o Senhor amou Davi, esse eu amo Davi, esse eu amei, esse é pacífico e esse eu amei para a glória de Deus. Meu irmão, a segunda etapa sua, Deus vai amar e o nome dele vai ser glorificado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Escute isso aqui, ó. Isso é profético para você, homem que está aqui e está me ouvindo. Toda vez que Davi e Batseba olhavam para Salomão, sua presença os lembrava de duas coisas: que Deus havia perdoado o seu passado e garantido seus planos para o futuro. Eu vou repetir para você. Sempre que os pais olhavam para Salomão, eles descobriam duas coisas. Mulher, quando nós olhamos para trás, nós descobrimos que Deus nos perdoou. Mas quando nós olhamos para frente, nós descobrimos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus faz, mesmo diante das aparentes tragédias da nossa vida, Deus faz. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero desafiar você, homem que está aqui. Eu preciso te chamar aqui nessa noite. Preciso. Eu quero fazer um desafio para você, homem que está aqui nessa noite. E você entrou aqui, você está aqui, completamente caído aos seus próprios olhos, não aos olhos de Deus. Você entrou aqui e não há mais forças em você. Você não tem mais alegria, você não tem mais esperança de que as coisas podem mudar. Eu quero convidar você a vir aqui, a se prostrar aqui. Eu quero orar com você. E Deus há de mudar a sua vida e a sua história. Deus há de mudar. Ele é um Deus que muda. Ele é um Deus que faz novas todas as coisas. Onde está você? Eu estou esperando você para a gente orar. Onde está você, meu irmão? Não tenha vergonha, não tenha vergonha. O Deus que perdoa pecados está aqui. Se você tem vivido uma vida talvez e você precisa pedir perdão a Deus, hoje é o dia, hoje é a hora. O altar está aberto e eu quero orar por você, pela sua casa, pelos seus. Não há situação irrecuperável para Jesus. Não há vida irrecuperável para Jesus. Ele restaura todos os que se achegam a Ele. Diz Mateus 11:28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Feche os olhos, vamos orar. Deus bendito, eu quero te louvar por essa noite e pela palavra do Senhor. Ela é viva e ela continua viva e ela continua eficaz. Pai, em nome de Jesus, aqui estão irmãos, aqui à frente nesse altar. Em nome de Jesus, muda a história. Deus, muda a história. Que eles confessem os seus próprios pecados, porque Deus há de perdoá-los e fazer novas todas essas coisas. Muda, Senhor, muda de vestes. Derrama do teu óleo fresco sobre a cabeça deles nessa noite. Fresco. Muda essas vestes, dê vestes de alegria em nome de Jesus, e que eles caminhem na dependência do Senhor, que o Senhor consola. O Senhor é um Deus consolador e restaurador. Abençoe os homens que estão no banco, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a vigiar em todo o tempo, para que não possamos conceber o pecado e cair na prática do pecado e procurar ocultar o pecado, mas que possamos confessar o pecado, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus.